Chegamos em nossa jornada espiritual no 12º dia e podemos dizer como Deus é bondoso e amoroso conosco, nos permitindo conhecer mais do seu plano, do seu propósito para cada um de nós. Hoje, o foco de nossa reflexão é a fidelidade total e plena, e a pergunta é a seguinte: estamos sendo fiéis ao nosso maravilhoso Deus total e plenamente? Em que consiste essa fidelidade total e plena? É sobre essa questão que iremos nos aprofundar agora. Convido você para orar comigo agora. Obrigado, Senhor, porque de tuas mãos nós recebemos sabedoria, conhecimento e entendimento. De tuas mãos, Senhor, nós recebemos também o poder para servir e para amar ao próximo, refletindo dessa maneira o caráter de Cristo. No dia de hoje, ó Pai, nos ilumine e nos conduza total e plenamente. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós vamos agora para o texto-chave de nossa reflexão de hoje, que está em 1 Coríntios 6, 19 e 20. E a versão é a versão da King James atualizada. Esse é um verso muito conhecido nosso. Abre aspas. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E esse corpo, o que nós somos hoje, nós somos comprado pelo próprio Cristo. E Ele comprou com o seu sangue, dando a sua vida para nos salvar. Como retribuição a esse pagamento grandioso, a esse sacrifício tão grande, nós devemos consagrar, nós devemos glorificar, nós devemos servir ao Senhor com tudo que nós temos, com o nosso corpo, com os nossos recursos, com os nossos bens, com a nossa vida. Esse é o sentimento daquele que foi alcançado por Cristo na cruz do Calvário. Esse sentimento de amar e servir. Então, para começar, nós precisamos entender qual é a nossa missão aqui na Terra. E sobre isso, Ellen White, na reflexão de hoje, a reflexão de número 12, fala o seguinte, abre aspas, a missão da Igreja de Cristo é salvar os pecadores que estão a perecer, é divulgar o amor de Deus aos homens, conquistando-os para Cristo pela eficácia daquele amor. A verdade para este tempo deve ser levada aos tenebrosos recantos da terra. E essa obra pode começar em casa. Eu queria fazer a nossa primeira parada aqui. Nós já sabemos que a nossa missão é pregar o Evangelho, é levar o amor de Cristo a muitos. A parada que eu quero fazer aqui é para nós entendermos que o primeiro local, o primeiro locus onde nós precisamos servir, que nós precisamos testemunhar, que nós precisamos demonstrar amor, é em nossa casa. Os pais, aqueles que tiveram o privilégio por Deus de terem filhos, que escolheram ou não, né? De repente os filhos vieram também, às vezes sem planejamento. Mas não importa. A partir deste momento,
que nós temos os filhos, nós precisamos focar, dedicar o nosso tempo com a salvação deles. O primeiro campo missionário de pregação do Evangelho é em casa, é para seus filhos. Porque Deus vai cobrar também de você onde estão os filhos que eu te dei. De que maneira você investiu, você testemunhou, você pregou o Evangelho para eles. Então, é nossa missão. Mas o que está acontecendo então com essa missão? Acontece que nós temos desviado o nosso foco dessa missão tão especial, tão importante. E aí eu faço a seguinte pergunta: mas por que nós não nos envolvemos com a salvação de outros de maneira maior, de maneira tão forte, de maneira mais com potência, com força na salvação dos outros? Por que nós não nos envolvemos? Porque de alguma maneira nós desviamos o foco e até nós não temos prazer em salvar, em falar do amor de Cristo para os outros. Ellen White responde: por que isso acontece? Olha lá, abre aspas. Ela fala: há motivos para a frieza e incredulidade atuais. Por que a igreja, por que nós, seguidores de Cristo, estamos tão frios? Por que estamos tão incrédulos hoje? E ela responde: o amor ao mundo e aos cuidados da vida separam o coração de Deus. Como assim separam o coração de Deus? E aí vem à minha mente aquele verso: onde está o teu tesouro, ali está também o teu coração. Onde está o foco, onde está a prioridade da sua vida, aí também está o seu coração. Que coisa, né? Quando nós priorizamos este mundo, os prazeres mundanos, quando nós priorizamos tudo o que tem neste mundo, a riqueza, o poder, o luxo, o crescimento, não é? Nós perdemos o nosso foco. Nós passamos a amar mais o mundo do que a Cristo. E ela segue: o amor ao mundo e os cuidados da vida, não é, vão nos afastando progressivamente de Deus. E ela segue: a água da vida precisa estar em nós, de nós fluindo, jorrando para a vida eterna. O que é a água da vida? Quando nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos o seu sacrifício, o seu amor. E ele precisa jorrar de dentro de nós, fluir. Nós precisamos ser uma fonte de água-vida e diariamente ser bênção na vida de muitas pessoas. Devemos realizar externamente aquilo que Cristo fez no nosso interior. Aquela transformação que ele realizou. Quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, ela deve jorrar cada novo dia em prol da salvação de outros, daqueles que perecem. E aí me vem à mente uma outra questão. Por que nós não temos prazer na salvação de muitas pessoas? Você já parou para pensar? Por que você não tem prazer? Porque às vezes a gente perde aquela vontade, aquela alegria, aquela satisfação de pregar o Evangelho. E aí Ellen White, ela traz uma questão muito interessante. E aí ela fala sobre o papel dos anjos, como eles têm a alegria e o prazer de salvar almas. Olha o que ela fala. Abre aspas. Os anjos acham-se sempre, olha só, sempre empenhados em trabalhar pela felicidade dos outros. Olha que informação bacana. Os anjos de Deus, eles estão envolvidos, eles estão empenhados
pela felicidade, não é? Dos outros, pelo bem-estar nesta vida. Mas estão principalmente preocupados com a felicidade eterna, de nós estarmos nos preparando para morar com Cristo nas mansões celestiais. E ela segue. É esse o seu prazer. É esse o prazer dos anjos. Aquilo que seria considerado serviço humilhante por parte de corações egoístas. O que seria um trabalho humilhante? Servir aos que são indignos e considerados inferiores em caráter e posição. Então, muitas vezes os anjos podem dizer, não, eles são inferiores, eles têm um caráter depravado, são pecadores. Não tem perdão para esse povo, não. Aquele pensamento que veio, aquele missionário, aquele pregador, aquele profeta chamado Jonas, quando Deus o designou para pregar para aquela cidade ímpia de Nínive, né? Falou, Senhor, tem salvação para aquele povo, não. Aquele povo é ímpio demais, são corruptos. Não tem jeito, não. Não vão aceitar a verdade, não. Jonas fez uma leitura errada. Somente Deus lê e entende o coração. E ele se decepcionou, né? Nós conhecemos a história. Pois bem, os anjos não pensam assim. Eles estão empenhados na felicidade, na salvação, em resgatar. E aí Ellen White segue. É a obra dos puros e inocentes anjos nas reais cortes celestiais. Fazer o quê? Salvar, alcançar, ajudar, ver a felicidade de cada um. E ela segue, o espírito de abnegado amor de Cristo é o que domina no céu. Olha, constituindo a própria essência de sua bem-aventurança. É o amor, é o servir, é ajudar aqueles que estão necessitados, que estão na escuridão, que estão na perdição, que estão em pecado. É esse o espírito que reina nas cortes celestiais. E se reina lá, tem que reinar também em nosso coração. E aí, o que isso tem a ver conosco? Aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e como Salvador precisam estar também envolvidos na salvação de muitos. Essa alegria que os anjos possuem, ela deve nos envolver também. O próprio Cristo disse, digo a vocês que assim também haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Está em Lucas 15, 7. Se a alegria dos anjos é ver pecadores se arrependerem, não será também a nossa alegria verem aqueles que estão nas trevas recebendo a luz que vem de cada um de nós, a luz que deve jorrar de nosso coração? Olha que coisa. Só que aí tem uma questão interessante. A vida do cristão, daquele que aceitou a Cristo, é diferente da vida daquele que não aceitou, daquele que não conhece a Cristo ainda, que não recebeu a luz necessária. Olha o que Ellen White fala sobre isso. Os princípios da cruz de Cristo levam todos quantos creem à rigorosa obrigação de se negarem a si mesmos, comunicarem luz aos outros e darem de seus recursos para difundir luz. Eu vou além, não só os recursos, se entregarem total e plenamente na obra de salvar almas. É para isso que Cristo nos colocou aqui, é para isso que Ele nos deu vida, nos deu saúde, nos deu bens, recursos. E tem a máxima que eu tenho falado aqui, que deve nortear a nossa vida. É a seguinte: tudo o que temos,
todos os recursos, todos os bens, tudo que somos, tudo isso pertence a Deus e deve ser utilizado na salvação de almas, para alcançar aqueles que perecem. Sabe, essa consciência, essa descoberta disso, que tudo que temos, tudo que somos pertence a Deus, é um processo que envolve a maturidade espiritual, que envolve comunhão diária com Deus, que envolve entender que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E nós devemos glorificar Deus com tudo que nós temos, com a nossa voz, com a nossa mente, com o nosso corpo, com os nossos recursos, glorificar a Ele total e plenamente. Esse é o sentimento que deve preencher o coração e a mente de todos aqueles que aceitaram a cruz de Cristo. E aqueles que estão no mundo? Como eles veem essa questão? Qual é o foco da vida deles? E Ellen White coloca, abre aspas, há milhares de criaturas que passam a vida na satisfação de suas inclinações, mas cujo coração vive cheio de pesar. Olha só, vivem procurando riquezas. E ela segue, são vítimas do egoísmo e do descontentamento no esforço inútil de satisfazer o espírito pela condescendência com o próprio eu. E essas pessoas, ela fala, em sua fisionomia, no entanto, acha-se estampada a infelicidade, e atrás dela se encontra um deserto pela ausência de boas obras em sua vida. Há 2 dias, nós vimos um dos bilionários do Brasil, que estão relacionados na revista Forbes, aquela revista que listam os bilionários de todo o mundo. Pois bem, esse senhor e sua esposa estavam passando o final de semana numa mansão em Guarujá e foram encontrados mortos, os 2 e o cachorro. Dormiram e quando foram encontrados estavam mortos. As investigações posteriores mostravam que houve um vazamento de gás, provavelmente no aquecedor, e aquele gás eles inalaram dormindo e morreram ali. E eu me pergunto, bilionários, tanto dinheiro, não os conheci, não os conheço, não quero fazer julgamento, mas a pergunta é, será que eles utilizaram pelo menos um pouco dessa riqueza, desse dinheiro, desses bens que eles conquistaram durante a vida para servir outras pessoas, para ajudar ao próximo, não é? Para ajudar a tantos os necessitados? De repente, para eles, os bens foram alcançados com o suor do rosto, com o suor do trabalho dele, pela habilidade, pela competência em ganhar dinheiro, não sei. Mas eles não sabiam que todos os bens, todas as riquezas provêm de um único Deus, aquele que é o doador da vida, que é o doador da saúde, da força, para nós trabalharmos e conquistarmos as coisas. Morreram. Não sei em que medida eles contribuíram para servir ao próximo com as riquezas que tinham. A nossa vida é assim. Ela é rápida, ela é fugaz. Por isso que nós precisamos fazer o necessário para Deus hoje. Precisamos servir a Ele e amá-lo hoje. Precisamos dedicar os nossos recursos para Ele hoje. Pouco ou muito, devemos usar nossos recursos para servir ao Senhor. É dessa maneira
que Deus espera de nós a nossa entrega total e plena. Ele espera de nós que nós nos envolvamos na salvação de outras pessoas, em ajudar o próximo, aos necessitados, em servir aqueles tão necessitados. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, esse sentimento nos enche e nos toma. Olha o que Ellen White fala. À medida que o amor de Cristo nos enche o coração e nos rege a vida, olha só, a cobiça, o egoísmo e o amor da comodidade serão vencidos. E nosso prazer consistirá em fazer a vontade de Cristo, de quem professamos ser servo. Nossa felicidade será proporcional às nossas obras abnegadas, inspiradas pelo amor de Jesus. Ou seja, quando nós temos o foco em Cristo, a cobiça, o egoísmo, o amor a este mundo, o prazer, a satisfação, eu colocar o eu em primeiro lugar, tudo isso fica em segundo plano e nós focamos em amar e servir a Cristo e ajudar aos pobres e necessitados. E a nossa felicidade, nosso prazer vai estar em ajudar aqueles necessitados, em fazer as obras de abnegação, de ajudar o pobre ou necessitado, de alguma maneira ser um alívio na vida daqueles que tanto sofrem. E ela segue. No plano da salvação, a sabedoria divina designou a lei da ação e reação, tornando a obra de beneficência em todos os seus ramos duplamente bendita. Eu quero fazer a segunda parada aqui. O que é isso? A obra da beneficência duplamente bendita. Como é que a obra de ajudar e servir aos outros, ela é duplamente bendita? Ou seja, ela é bênção nos dois sentidos. É bênção para aqueles que precisam, que recebem a nossa ajuda, os nossos recursos, a nossa oração, a nossa atenção, mas nós também somos cobertos de bênçãos, meus irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós abençoamos, nós somos abençoados. Não é? O que dá aos necessitados beneficia a outros, Ellen White fala, e é ele próprio beneficiado em grau ainda maior. Em outras palavras, quanto mais nós ajudamos, quanto mais nós dedicamos tempo para servir ao próximo, para ajudá-lo, mais bênçãos nós recebemos. As janelas do céu, as portas são abertas e são derramadas. Por quê? Do céu flui todos os recursos. E todos os recursos provêm do doador de tudo. O doador da vida, da saúde e das bênçãos materiais. Então nós precisamos ter essa consciência que quando nós estamos empenhados na salvação de outros, o Senhor derrama bênção sobre nós. Mesmo que você tenha pouquinho, mas se você for fiel no pouco, o que fala a parábola? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas, quando o amor ao mundo toma conta, toma posse do coração, se torna paixão dominante, aí não fica margem para adoração a Deus. Lembra que eu falei, o que foi que eu li no início? É o prazer deste mundo, é o foco nos prazeres, em adquirir riquezas, em adquirir conforto, prazer, bens. E uma coisa hoje tem dominado a mente e o coração das pessoas. Já existia muito no passado, mas agora isso foi ampliado pela possibilidade que a internet trouxe de visualização, de exposição. Antes, você fazia as coisas
E era muito difícil das pessoas saberem aquilo que você estava fazendo, o que você tinha, o que você estava realizando em sua vida, o que estava acontecendo na sua vida. Era muito difícil, porque antes da internet não tinha as redes sociais. Hoje não. Aquilo que você faz, você amplia aquilo, você posta lá vídeos, fotos, você destaca aquilo e você torna público, não é? E as pessoas adoram, amam demonstrar para os outros o quê? Riqueza, poder, domínio, fama. Nós utilizamos esse fato de ostentação. As pessoas gostam de ostentar, gostam de mostrar para os outros que estão bem, que estão felizes, que estão ricos, que estão passeando, que estão gozando, usufruindo de todos os bens que a riqueza pode dar. E é engraçado, nas redes sociais, você vê que as pessoas mostram ali, só mostram as coisas boas. Quando alguém vai lá para mostrar o sofrimento, muitas vezes vai lá para fazer uma vaquinha, né? Uma vaquinha digital, uma vaquinha online, para pedir ajuda, para pedir recursos para uma doença, para uma outra coisa. Mas fora disso, é só ostentação. As pessoas posam que estão bem as fotos. Vão para os locais, muitas vezes nem para se divertir, mas para tirar foto, para publicar, para mostrar para os outros. Eu li um certo pensamento que é assim. Muitas vezes você fica fazendo um esforço para mostrar aquilo que você não tem para uma grande quantidade de pessoas que não está nem aí para você, que nem conhece você. Mas essa coisa, essa ostentação, ela dominou muitos hoje. E as pessoas só publicam coisas para se mostrarem, para ostentarem. Nós podemos fazer essas publicações, mas para ajudar as pessoas, para apresentar Cristo a elas. E toda essa ostentação, todo esse orgulho, toda essa autoexposição do eu, não provém do trono de Deus, não provém dos céus, provém daqui da terra mesmo, de Satanás e de seus anjos. E essas pessoas, elas seguem Ellen White, empregam os recursos de que dispõem em coisas temporais e não nas eternas. Lembram? Coisas temporais, que nós nem vamos usufruir, porque muitas vezes morremos repentinamente e não usufruem e angariam tesouros aqui na terra, onde a traça, a ferrugem e o ladrão podem roubar. Ellen White segue que o coração ambiciona mais recursos. Quem tem mais quer ser mais rico. Quem é bilionário quer ser trilionário. Quem tem dinheiro nunca está satisfeito, quer sempre mais, quer sempre mais. Essa ambição de poder, de dinheiro, isso não provém de Deus. Estão tão preocupados com os recursos materiais, com fama, com poder, com dinheiro, com riqueza, que se esquece que estão aqui para servir ao Senhor. Portanto, o nosso tema de hoje é: meu corpo, meu templo, meus recursos são utilizados para servir a Deus? Eu estou contribuindo para a obra do Senhor? E Ellen White coloca o seguinte: Deus deu ao seu povo um plano para levantar fundos suficientes para financiar seus empreendimentos aqui na terra. O Senhor deu um plano, um roteiro de como a sua obra, a pregação do Evangelho, a ajuda ao próximo, pode ser feita. E está na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, nós vemos o amor de Deus, o amor de Cristo revelado pelo homem, e como nós podemos demonstrar igual amor, ajudando ao próximo, ajudando a sua causa. E a sua causa pode avançar através dos nossos recursos, através dos dízimos e das ofertas.
Ellen White fala, se todo homem, toda mulher, fosse fiel a Deus na parte que compete a Ele, de uma pequena parte, nos dízimos e nas ofertas, devolvendo uma pequena parte das bênçãos que Deus nos concedeu, a obra do Senhor avançaria plenamente e os pobres e necessitados seriam ajudados pela boa vontade, pela benevolência, pelas ações de graças feito em prol da vida de muitos. E ela coloca, a cada depósito feito, a cada ajuda que nós realizamos ao próximo, aos necessitados e no avanço da obra de Deus, eles se tornarão mais ligados à causa da verdade presente. E ela segue. Quando nós ajudamos, quando nós dedicamos os nossos dízimos e nossas ofertas para o avanço da obra do Senhor, nós estamos acumulando tesouros no céu, na eternidade. E nós iremos usufruir esses tesouros. Quando Jesus perguntar, onde estão os recursos que eu te dei? O que foi que tu fizeste com eles? Hein? Se essa pergunta fosse para você hoje, onde estão os recursos que eu te dei? Perguntasse para você, o que você iria dizer? Lembra da parábola? Aquele que recebeu 5 multiplicou 100%. Aquele que recebeu 2 multiplicou também 100%. Deus quer isso, que nós multipliquemos, que nós investamos os recursos que Ele nos deu para multiplicar no melhor banco, no banco da eternidade. Utilizar esses recursos para ajudar ao próximo, para receber bênçãos, para ajudar a causa de Deus. E aí nós vamos receber bênçãos. E essas bênçãos vão se multiplicando. E Deus vai abrindo mais as janelas do céu. Porque você é um servo fiel. Você é um servo generoso. Você não tem apego ao dinheiro. Você dedica a sua vida desapegadamente. Por quê? Porque você tem consciência que todos esses recursos provêm do trono do Pai Celestial. E eles não se esgotam. Olha que coisa, hein? E aí, quando mais você ajuda o próximo, quanto mais você não tem apego, o Senhor derrama mais bênçãos. Esse servo é fiel. Eu vou derramar mais bênçãos sobre ele, porque ele está fazendo a minha obra, está ajudando ao pobre e ao necessitado, está ajudando a pregação do Evangelho. Ele não tem apego. E Deus vai derramando bênçãos, bênçãos, bênçãos sem medida sobre você. Nós não devemos devolver dízimos e ofertas para receber bênçãos. Nós devemos devolver dízimos e ofertas pelo sentimento de gratidão, pela cruz que nos alcançou. Porque nós somos comprados por um preço muito alto. E o preço foi o sangue de Cristo que jorrou na cruz do Calvário, por você e por mim. E como gratidão, eu dedico a minha vida. Tudo que eu tenho, que eu sou, porque eu sou o templo do Espírito Santo que habita em mim. E eu vou dedicar, e eu vou consagrar tudo que eu tenho ao meu maravilhoso Deus. Que coisa maravilhosa! Esse é o propósito de Deus. Se nós investirmos os recursos que pertencem a Deus, a obra dele vai investir e não faltará recursos. Quero finalizar dizendo o seguinte, olha o que Ellen White traz. Teremos contas a ajustar com o mestre, quando ele disser, preste contas da sua administração. Preste conta dos recursos que eu coloquei para você administrar para mim. Onde eles estão? O que você fez com esses recursos? Olha, alguns vão falar, Senhor, será que alguns vão falar, Senhor, eu investi todos os recursos, Senhor, para viajar, para passear, para ser feliz, para ter prazer, Senhor. Investi em mim mesmo. O Senhor vai dizer, servo infiel, foste infiel no muito, sobre o pouco eu vou te colocar agora.
Você vai para as trevas exteriores. E lá haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, a perdição eterna. Mas quando o Senhor falar, onde estão os recursos que eu te dei? Onde estão o dinheiro que eu te coloquei para você administrar para mim? E você vai falar, Senhor, eu os investi para ajudar aos pobres e necessitados, as viúvas, os famintos, aqueles que eram marginalizados. Eu não fiquei com nada. Eu investi na tua obra, Senhor, na pregação do Evangelho, para te apresentar, para apresentar o teu caráter, para apresentar a tua cruz àqueles que sofriam, estavam aguardando pela salvação. O Senhor vai dizer, servo bom e fiel, foste fiel no muito, sobre o muito também eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, a eternidade te aguarda. Vem, vamos viver eternamente. Olha só, que investimento grandioso. Investimento na eternidade, nas mansões celestiais. Para finalizar, você tem sido fiel total e plenamente ao nosso maravilhoso Deus? Você tem se entregado total e plenamente? Você já possui essa consciência de que tudo que você tem, tudo que você possui, tudo que tenho, tudo que eu sou, pertence a Deus? Que Cristo é o nosso Senhor, é o nosso dono? Você já reconheceu o senhorio de Deus em sua vida? O que é reconhecer o senhorio de Deus em nossa vida? É reconhecer que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso dono, que nós somos propriedade dEle, que tudo que temos e que tudo que somos pertence a Ele, que não é a minha vontade, mas é a vontade dEle, do nosso Deus, do nosso Salvador. É o propósito que Ele tem para mim. É isso que vai valer a pena. O propósito que Ele tem para a minha vida. Porque Ele quer me dar a oportunidade de morar nas mansões celestiais. Ele quer o melhor para mim. E se Ele quer o melhor, eu vou confiar. Eu vou confiar total e plenamente em meu Deus. Meu irmão, minha irmã, o apelo do Espírito Santo a você é hoje. Entregue-se total e plenamente ao nosso Deus. Dedique tudo que você tem, todos os seus bens, todos os seus recursos, em prol da salvação dos outros, para alcançar os pobres e necessitados. E aí você vai estar se preparando para estar em pé naquele grandioso dia, quando Cristo voltar. Você está preparado para isso? Quer fazer isso hoje? Ore comigo agora. Obrigado, Senhor. Eu entrego a Ti hoje a minha vida, os meus bens, os meus recursos. Pouquinhos, Senhor, ou muitos. Mas eu vou consagrá-los a Ti hoje, para honrar o Teu nome, para glorificar o Teu nome e para salvar todos aqueles que Tu colocares em meu caminho. Eu suplico e peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. E o que eu digo agora? Cristo em breve voltará. E nós estaremos lá. Amém?